Nós vamos começar a aula de onde a gente parou. E nós paramos quando eu estava começando a explicar o truque LU. Esse truque LU é uma coisa que parece estranha inicialmente, mas vai assim, você tem que ter um pouquinho de paciência para ver a utilidade dela. Daqui a uns 15, 20 minutos isso vai ficar claro. E o que é o truque LU? Bom, então, fazendo um resumo do que a gente viu anteriormente, vocês se lembram, para resolver nós estamos querendo resolver um sistema linear, em geral muito maior do que isso daqui, mas aqui ele está pequeno, para que a gente possa ver todos os números na tela. O sistema ele tem essa matriz A quadrada e um conjunto de constantes que ficam do lado direito do sinal de igualdade nas equações do sistema linear. A gente forma um sistema aumentado, como esse que está aqui, e em seguida nós começamos a operar nas linhas fazendo o processo de eliminação gaussiana. O processo de eliminação gaussiana ele vai criando uma matriz triangular superior aqui e vai modificando ao mesmo tempo as constantes que ficam aqui do lado direito da igualdade. Então, esse processo ele é feito, nós já gastamos um bom tempo, várias aulas discutindo isso, e esse processo nós vimos como fazer, inclusive o código para fazer isso. Esse processo, nós vamos fazer agora pensar nesse processo usando matrizes. Isso é simplesmente uma maneira de pensar sobre o processo. A gente não faz, de fato, isso. A gente não implementa no computador isso que eu vou explicar agora, essas matrizes elementares que eu vou usar. Isso é só para eu poder explicar o processo da decomposição LU. Então, essa operação que nós fizemos aqui, de zerar esses dois termos, ela pode ser obtida se a gente trabalhar com matrizes que são chamadas matrizes elementares. Por exemplo, se eu multiplicar uma matriz qualquer, como essa daqui, aumentada, por essa matriz E2, multiplicar E2 vezes essa matriz A, o resultado disso é trabalhar, substituir essa terceira linha por uma nova linha que é ela mesma menos essa linha de cima multiplicada por 1. Então, esse aqui, aliás, desculpe, essa linha somada com a linha de cima multiplicada por 1. Nós vimos isso na vez passada, então são matrizes que se parecem com a matriz diagonal e fora do elemento da diagonal, fora da diagonal tem algum termo, e esse termo é exatamente o multiplicador que a gente usa para zerar os termos aqui de baixo. Então, como eu falei, isso é só uma coisa conceitual, então não precisamos gastar muito tempo tentando entender exatamente como isso é feito. A ideia é que essa matriz que está aqui, ela foi zerada, esses termos, e isso foi obtido a partir da matriz inicial, que é essa ATIL, multiplicando sucessivamente duas matrizes quadradas também, essas ES aqui, que são matrizes parecidas com uma diagonal. Fora da diagonal aparece algum termo, e esse termo é o tal multiplicador que a gente quer usar para zerar esse elemento que está aqui. Então, fazendo isso, depois que eu termino com essa matriz aqui, eu vou aplicar novamente uma operação elementar por linha para zerar esse termo. Isso poderia ser feito simplesmente multiplicando essa matriz aqui resultante por uma nova matriz E. Aqui, uma matriz, digamos, E3. Por exemplo, essa matriz E3 aqui, o resultado dela, se eu multiplicar E3 por essa matriz que está aqui em cima, o resultado, isso vezes isso, essa E3 vezes essa daqui, ou seja, isso vezes isso, é a matriz que a gente quer, a matriz triangular superior. E lembrando que essa matriz que está aqui, ela mesma foi obtida aplicando, a partir da matriz inicial, aplicando duas operações elementares por linhas. Foi o que a gente viu no slide anterior aqui, que é esse, em que essa matriz era a original multiplicada por essas duas E2 e E1, onde E2 e E1 eram essas anteriores aqui. Ok, e daí? O que tem tudo isso? Bom,
Então, como eu falei, assim, aí entra agora a parte Isso pode ser feito de maneira absolutamente geral. Todo o processo de eliminação gaussiana, ele é obtido dessa maneira. A gente sai dessa matriz cheia e chega numa matriz triangular superior, que é o objetivo da eliminação gaussiana, aplicando um conjunto de operações elementares por linhas da matriz A e as mesmas operações no vetor B de constantes. Se você coletar todas as operações que você fez para transformar a A nessa matriz aqui triangular, pode ser um conjunto grande aqui de operações, porque se a matriz A for muito grande, essas matrizes serão muitas também. Eu vou chamar todas essas matrizes multiplicadas sucessivamente, vai ser uma nova matriz, eu vou chamar ela de M, esse M grande. Claro que aqui eu tenho exatamente as mesmas matrizes, né, que eu tenho que aplicar a mesma operação na matriz A e no vetor de constantes, então eu tenho as mesmas matrizes que eu tenho aqui do lado esquerdo. Então aparece aqui também a matriz M. O resultado dessa operação toda foi terminar com a matriz triangular superior, daí o U, que está aqui de upper, de upper, né, em inglês. E aí aparece aqui a matriz M. Ok. E agora vem o truque do LU. O que a gente vai fazer? Nós saímos desse sistema AX igual a B, que está aqui, e terminamos nesse outro sistema equivalente, que é o triangular superior, pronto para chamar a nossa função trisup, que resolve rapidinho esse sistema triangular. Agora, no processo LU, eu vou fazer uma coisa esquisita. Eu vou voltar para o sistema antigo, aquele que a matriz A é a matriz cheia. Então é estranho por que eu quero fazer isso, mas segura as pontas um pouquinho que daqui a pouco vai ficar claro. Então o que eu faço? Eu vou passar essa matriz M para o lado de cá, invertendo, né? Vou então passar a M para o lado de cá. Quando eu passo, então multiplico dos dois lados por M a menos 1, isso aqui cancela, essa M a menos 1 com a M, e a M a menos 1 aparece aqui. É como se eu tivesse passado a M para o lado de cá, né? Dividindo. Então, terminei com isso. E o que é isso daqui? Bom, na verdade, isso daqui é o sistema original. Eu voltei para o sistema original, mas agora a matriz A que estava aparecendo lá, ela apareceu como produto de duas matrizes. Aquela matriz triangular superior, que é o que eu quero obter para resolver o meu sistema, e essa matriz M a menos 1, que seria a inversa da multiplicação daquele aqui, ó, essas matrizes todas aqui, esse conjunto de matrizes multiplicadas e depois invertido, tudo isso. Parece um pesadelo, né? Poxa, tem que fazer tudo isso. Mas o fato é que isso daqui significa que essa matriz A original, ela pode ser escrita dessa maneira, como produto de duas matrizes, M a menos 1 e U. Bom, e daí? Tá, uma curiosidade matemática, mas isso tem alguma relevância? Qual que é o... Para que a gente quer fazer isso? Bom, o que nós fizemos, assim, se você voltar nisso aqui, eu fiz isso na aula passada, mas basicamente, então, o que nós fizemos foi a matriz A inicial, original, ela foi fatorada, ela foi escrita como o produto de dois fatores matriciais, né? Duas matrizes também. Então, A, que é uma matriz, é escrita como produto de duas matrizes. Parece muito trabalho e parece que o problema ficou mais complicado do que estava antes. Antes você tinha que resolver um sistema linear com uma matriz. Agora você ainda tem duas matrizes, e uma é triangular, a outra. Isso ajuda em quê? Bom, então está aqui a explicação. Tem uma razão muito importante e prática para a gente fazer a decomposição LU. E a razão é essa daqui, que de novo parece estranha. Quando a gente quer resolver vários sistemas lineares com a mesma matriz U, mas diferentes vetores de constantes, essa decomposição LU, ela é boa, a gente usa ela para resolver esses vários sistemas lineares que eu tenho. Mas quando que isso aparece? Bom, aparece quando você quer achar a inversa de uma matriz. Essa é uma das operações mais importantes que a gente tem em engenharia, e achar a inversa de uma matriz é resolvida usando esse truque da decomposição LU que a gente acabou de falar. Vou explicar agora por que isso daqui. Por que isso é feito e o que a gente ganha com isso.
Então, para isso, eu vou lembrar uma coisa de álgebra linear, que você deve... de álgebra de matrizes, não é nem álgebra linear. É um resultado que é o seguinte, vamos supor que você tem duas matrizes A e B quaisquer, então nós estamos aqui no mundo de Gaal, tá? Eu tenho duas matrizes e elas podem ser multiplicadas, as dimensões são compatíveis. E vamos chamar de C o produto dessa multiplicação aqui. Essa C é uma matriz, é a matriz resultante do produto dessas duas matrizes. Você sabe como fazer isso, você sabe como obter cada elemento aqui de C. Mas tem um jeito curioso de olhar essa operação, que é o que a gente vai explorar agora. Se você, em vez de olhar a matriz C elemento a elemento, construir a matriz C, que é o produto, elemento a elemento, tem uma outra maneira que é a seguinte: nós vamos olhar a matriz C coluna por coluna, cada uma das colunas da matriz C que aparece. Se você olhar a primeira coluna dessa matriz C, só a primeira delas, o resultado, essa primeira coluna da matriz C, é o resultado de resolver um sistema linear. Um sistema que seria o seguinte: AX, onde esse X aqui é a primeira coluna de B. Quer dizer, não é bem um sistema linear, a gente não está resolvendo um sistema linear, desculpem. Então, o que eu estou querendo falar é assim: se você escrever A é essa primeira matriz, eu pegar agora a primeira coluna de B, e eu multiplicar, então, A pela primeira coluna de B, X aqui é a primeira coluna de B, o resultado é essa primeira coluna da matriz resultante, C. Do mesmo modo, a segunda coluna dessa matriz C, eu não preciso obter ela elemento a elemento, eu vou obter a segunda coluna inteira. A segunda coluna da matriz resultado, ela é a matriz A, que está aqui, aplicada na segunda coluna da matriz B. Então, se eu fizer essa operação, não A multiplicada por outra matriz, mas por um vetor. E o vetor são as colunas da matriz B. Se eu fizer isso coluna a coluna, eu vou obtendo as colunas da matriz C. Então, esse truque aqui. Se eu multiplicar A pela coluna J da matriz B, o que eu vou obter é a coluna J da matriz C, da matriz resultante aqui. Então, eu posso obter, né, compor, sair obtendo essa matriz C, coluna por coluna, fazendo essa operação aqui. Mas, bom, e daí? Tá bom, entendi aqui o que é uma curiosidade matemática. E daí? Bom, como é que a gente calcula a inversa da matriz A? Por definição, a matriz A menos 1 é aquela matriz que eu vou chamar agora, na verdade, de B. Você não sabe ainda quem que é A menos 1, você está buscando ela. Quem que é essa matriz A menos 1? Que você tem a matriz A. Como é que você acha a matriz A menos 1? Bom, vai ser uma matriz, que eu vou chamar aqui de B, tal que se você multiplicar A por B e também multiplicar essa mesma B por A, o resultado é a matriz identidade. Bom, eu vou obter essa matriz A inversa, obtendo ela coluna por coluna. Então, como que eu vou fazer isso numericamente? Eu vou falar o seguinte, eu vou obter a primeira coluna da matriz inversa. Quem que vai ser essa matriz aqui? Olha, eu vou olhar aqui, esquece essa do meio aqui, vou usar esse resultado que eu acabei de falar. O que quer que seja a B, quando eu multiplicar A por B, tem que dar a matriz identidade. Bom, então, pega a primeira coluna da matriz identidade. É aquela coluna que tem 1 na primeira posição e 0 em todas as outras posições. Pega essa primeira coluna da matriz identidade. Como é que você pode obter essa primeira coluna da matriz identidade? Bom, você vai pegar A e aplicar essa matriz A na primeira coluna de B. Então, vamos chamar a primeira coluna de B de X. Vou multiplicar A por X, que eu não tenho ainda, e eu tenho que obter a primeira coluna da matriz identidade. Ou seja, a solução desse sistema linear, a solução X desse sistema linear, tem que ser a primeira coluna da matriz B, que é a matriz inversa, a matriz A menos 1. Do mesmo modo, como é que eu vou obter a segunda coluna da matriz B, da matriz inversa? Eu vou pegar a segunda coluna da matriz identidade. Está aqui, olha, a segunda coluna da matriz identidade é esse vetor aqui transposto, né? Ele como coluna. Eu vou agora pegar a mesma matriz A,
é a mesma A que eu tenho lá, e vou falar o seguinte, quem é o x, tal que se eu multiplicar A por x, eu obtenho esse vetor. Ou seja, soluciona esse sistema linear que está aqui. A solução desse sistema linear é a segunda coluna da matriz A menos 1. Então, eu vou obtendo a matriz A menos 1 coluna por coluna. Para fazer isso, eu tenho, se a matriz aqui A é N por N, a matriz de identidade também vai ser N por N, eu tenho N sistemas lineares que eu tenho que resolver. Todos têm a mesma matriz A na frente, a única coisa que muda é a coluna da matriz de identidade que eu estou pegando, uma diferente a cada instante. Não dá para... você podia falar assim, poxa, mas essas colunas diferentes é quase a mesma coisa, tudo cheio de zero, só tem um numa posição diferente. Tem jeito de economizar, de algum jeito usar o resultado, por exemplo, da solução com a primeira coluna na segunda? Não, não tem jeito. Tem que resolver o sistema mesmo de novo, todo de novo. Não tem nenhum truque que a gente possa fazer, não. Então, o que a gente faz? A gente usa exatamente a decomposição LU aqui. Então, deixa eu explicar por que e como que a gente vai ganhar isso. O LU vai ser melhor do que eu fazer a eliminação gaussiana quando eu tiver vários sistemas desse jeito. Eu tenho vários sistemas onde a matriz A é a mesma e eu tenho Bs diferentes. É a mesma matriz A, mas Bs diferentes. É exatamente o problema de achar a inversa da matriz A, onde esses Bs aqui vão ser as diferentes colunas da matriz identidade. Então, a LU, eu vou voltar a essa pergunta, assim, a LU vai ser muito mais eficiente, nós vamos responder isso, e a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Mas eu vou explicar como que a gente vai usar, então, essa decomposição LU. Então, a primeira aqui, a LU, não sei se vocês lembram, deixa eu voltar nela aqui atrás, nessa decomposição, o que a gente tinha obtido era o seguinte, eu tinha escrito essa matriz A dessa forma aqui, M a menos 1 vezes U. U era a matriz triangular superior, que é o resultado final da eliminação gaussiana. E aparecia essa M a menos 1, que era uma coisa esquisita, que vinha dessa inversa dessas multiplicações, dessas operações elementares. Uma coisa horrorosa. Aí, só que não é tão horroroso assim. A gente descobre, aí é um teorema matemático que teria que ser demonstrado, não é difícil, mas está além do que a gente faz nesse curso. Essa matriz M a menos 1, ela é escrita de um jeito muito simples. A inversa dessa matriz é uma matriz triangular inferior. Não importa que quantas multiplicações você vai fazer, aqui todas essas S que estão aqui, não importa não. O que vai resultar disso daqui, a inversa dessa matriz M, ela é sempre dessa forma aqui, é uma triangular inferior, com os elementos da diagonais todos iguais a 1, e fora da diagonal tem um número que aparece aqui, até pode, alguns desses números, esses números são todos diferentes de zero, esses M's aqui, e esses M's são os multiplicadores da eliminação gaussiana. Então, quando a gente estiver fazendo a eliminação gaussiana, essa matriz L da tal fatoração LU vem de graça para a gente, porque isso aqui são exatamente aqueles multiplicadores que a gente tem que achar para zerar esse termo, para zerar esse, para zerar... Quer dizer, esse cara aqui é o multiplicador que você precisa para fazer esse termo na matriz A original, essa posição aqui, 3, 1, igual a zero. Então, ao fazer a eliminação gaussiana, você tem de graça essa matriz aqui, ela vem para você. Na verdade, eles são os negativos dos números usados na eliminação gaussiana, tá? É mais fácil entender isso com um exemplo. Deixa eu mostrar isso aqui com essa eliminação gaussiana dessa matriz A aqui. Essa matriz A está aqui, e se eu fizer as várias operações de eliminação de linhas, eu vou terminar com essa B, onde eu consegui zerar os primeiros elementos aqui. Eu estou fazendo sem a tal da pivotação, tá, gente? Sem mudança de ordem das linhas. Você pode também explicar isso com permutação de linha, mas eu não vou fazer isso aqui agora, não. Então, isso aqui, eu estou zerando todos esses elementos, e como é que eu fiz isso? Eu utilizei essa matriz de eliminação aqui. Se você pegar essa matriz M1 e multiplicar pela matriz A,
você vai ter exatamente essa matriz B. Está aqui. Ó. Se você pegar a matriz M1, essa daqui, e multiplicar pela matriz A, o resultado disso é a matriz, é uma matriz A estrela, que é uma matriz com esses elementos aqui, com esses termos zerados. Observa que, por exemplo, o menos 2 é o número que a gente precisa para zerar esse termo aqui. Olha só, aqui é 12, aqui é 6. Então, o que você tem que fazer? Você vai multiplicar essa linha aqui por... Você quer subtrair um do outro para zerar, né? Então, você tem que fazer aparecer aqui o 12. Para fazer aparecer o 12, você tem que multiplicar toda essa linha por mais 2. E aqui o que vai aparecer é o menos 2. É esse multiplicador com sinal trocado, o negativo dele. Aqui, você vai zerar o 3. Então, o que vai aparecer nessa M1 aqui? Vai aparecer, como aqui é 6, eu tenho que multiplicar também por... aliás, eu tenho que multiplicar aqui por meio, né, para fazer aparecer um 3 aqui. Quando eu subtrair dessa linha, vai aparecer um 0. Então, aqui o multiplicador aqui dessa posição é meio. Eu coloco o negativo dele, menos meio. E assim por diante. Então, essa matriz A que está aqui, ela é obtida multiplicando aquela matriz M1 por A. Aí eu quero sair dessa matriz e zerar esses termos aqui. Ou seja, eu quero terminar com essa matriz A estrela que está aqui. Como é que eu obtenho essa A estrela? Eu multiplico por essa matriz que é uma parecendo a identidade, mas com alguns elementos dela diferentes da identidade, e esses elementos que estão aqui são os negativos dos multiplicadores que eu preciso para zerar esses termos. Professor, Pois não. Aqui tem alguém perguntando. Alguém pode perguntar para mim se a pivotação ficaria... Eu nunca vejo... Alguém pode perguntar para mim se a pivotação ficaria mais preciso ou se tem algum benefício de usar a pivotação? Essa foi a pergunta que fizeram. Tá lá no chat. Pois é, primeiro, eu nunca vejo, quando eu estou fazendo aqui a aula, eu não consigo ver o chat, senão fica pequenininho na tela para vocês. Eu não tenho duas telas aqui. Então, se alguém fizer alguma pergunta, gente, por favor, pode me interromper a qualquer momento. E então, abra o seu microfone e faça a É pergunta. porque ele está sem microfone. Aí Ok, ele está então, botando no chat por isso. beleza. Então, vocês façam isso, peçam ajuda de algum colega para colocar a pergunta pelo microfone, senão eu não vejo. Então, por favor, de novo, qual que é a pergunta? Ele está pedindo para perguntar se com a pivotação ficaria mais preciso ou se tem algum benefício de usar a pivotação. A pivotação sempre tem benefício, a gente viu isso na aula passada, fica muito mais estável numericamente, dá muito menos erro nas aproximações numéricas que a gente tem que fazer. Então, a gente sempre faz, sim, pivotação. Eu só estou explicando a LU aqui sem fazer pivotação para ficar mais fácil. Eu peguei um exemplo em que eu não estou fazendo pivotação, não preciso fazer, mas a gente sempre faz pivotação. Tá? E esse raciocínio que eu estou fazendo aqui, ele se mantém com a pivotação também. Fala. Tenho uma dúvida que você falou que nessa matriz M você vai usar os termos 2, 1, 2, 2, 2, 3. Se você pivotar, os M's relativos a essas posições também trocam junto? Isso é, onde quer ficar a posição 2, 3, se você inverter ela de linha, ela mudaria também. Deixa eu ver. Eu não lembro agora. Nesse caso, a gente tem que fazer, nós temos que multiplicar por uma matriz elementar como essa daqui. Aí, eu teria que ver o que seria a inversa dessa, operando com essa daqui, o que ela acontece. Eu não lembro agora. Eu tenho até o código em Scilab para fazer isso, que eu não vou fazer esse ano, porque a gente já está atrasado aqui com a disciplina.
Se você quiser, você pode ver essa decomposição LU com pivotação parcial lá nas minhas notas. Mas eu vou dar uma olhada, eu vejo isso para a próxima aula. Eu, de cabeça, agora eu não consigo lembrar o que vai acontecer exatamente. Porque o que acontece é que uma dessas matrizes elementares, ela aparece permutando a linha. E aí eu não sei como é que vai ficar o multiplicador. Não lembro agora, não consigo me lembrar. Como não era um assunto que eu ia falar na aula de hoje, eu não revi, então eu não consigo, não tenho memória para lembrar disso. Então, toda essa explicação, gente, então, é para terminar com o seguinte: no final das contas, deixa eu colocar aqui o resultado. O que nós vamos terminar, como eu tinha falado antes, é que você está escrevendo a matriz A como um produto de duas matrizes, uma L e outra U. Essa matriz L que está aparecendo aqui, você não tem essa U é o resultado da eliminação gaussiana, que a gente tem que fazer se tiver que resolver um único sistema linear. E essa L, ela vai aparecer com os multiplicadores que a gente precisa da eliminação gaussiana. No caso de fazer pivotação, teria que qualificar um pouquinho mais isso, eu não estou lembrando agora exatamente como é que a gente faz com os multiplicadores, mas, de novo, é extremamente simples, é trivial, o algoritmo não requer nada de complicado. Essa matriz L, então, ela é sempre uma matriz triangular inferior, mesmo quando a gente faz pivotação parcial, e os elementos não nulos são os inversos dos elementos não nulos nas matrizes MIs, quando elas não são de permutação. Então, aqui de novo um exemplo, fazendo a fatoração LU sem pivotação. Para escalonar a matriz, eu tenho aqui a matriz essa daqui, uma matriz 4x4, eu vou terminar no processo de eliminação gaussiana com essa matriz U. Como é que eu obtenho essa matriz U aqui final? Bom, essa matriz U é a mesma coisa que multiplicar a matriz A por uma série de matrizes de operações elementares. Essas três matrizes aqui, essa matriz M1, depois multiplicar pela M2 para zerar esses. Então, ao multiplicar por M1, você zera esses termos aqui. Multiplicando por M2, você zera esses termos. E multiplicando finalmente por M3, você zera esses termos aqui e deixa esses outros anteriores intactos, como zeros mesmo. Então, está aqui a matriz UX, que vai ser, você vai fazer, né, para obter a matriz U, você multiplicou pelas essas M's aqui, e faz isso também multiplicando a B do outro lado. Então, agora, você pode verificar, se você fizer o produto dessas três matrizes aqui, que são muito simples e pequenininhas, você vai obter uma matriz, você vai ver que essa matriz, se você inverter essa matriz 4x4, você vai ver que ela dá exatamente uma matriz triangular inferior. A inversa dessas matrizes é a inversa dessas outras matrizes aqui, porque cada uma delas é inversível, esse tipo de matriz elementar é inversível, e essa matriz L vai dar exatamente isso daqui. Então, eu não vou fazer essas contas, isso é só, se você faz as contas que você vai ver que dá isso daqui. Então, esse é só um exemplo numérico, isso não é uma demonstração matemática de nada. Realmente, nesse caso, então, isso é só para demonstrar ou exibir, né, ilustrar o fato de que essa matriz L, ela é sempre triangular inferior, com esses números uns aqui na diagonal, e na parte de baixo da diagonal, os inversos dos multiplicadores. Está vendo aqui, ó, menos 2, menos meio e 1, e aqui aparece eles com sinal trocado. Aqui, menos 3,5, aparece 3 e menos meio. Aqui é menos 2, aqui é 2. Então, já estou chegando no que realmente importa para a gente. Assim, essa matriz A, ela está sendo escrita, esse sistema inteiro, dessa maneira aqui, onde L é uma matriz triangular inferior, com os elementos abaixo da diagonal associados com os multiplicadores da eliminação gaussiana, e essa U é a matriz triangular superior resultante do processo de eliminação. Então, finalmente, depois desse esforço todo, vamos tentar responder o que a gente faz com isso. Então tá, uma vez que L e U são triangulares, é fácil resolver o sistema original, AX igual a B, resolvendo dois sistemas triangulares, um envolvendo L e outro envolvendo U.
Olha, aparentemente, a gente não devia fazer isso, porque se você já reduziu, fez a eliminação gaussiana, terminou com U de x igual a alguma coisa, resolve esse sistema triangular e pronto, e acabou. Então, tem que ter um pouquinho de paciência para entender esse processo da fatoração aqui, para a gente finalmente chegar lá na inversa da matriz e eu mostrar o ganho que a gente vai ter. Então, isso aqui, se alguma coisa ficar confuso desse negócio todo, pega depois esses slides, lê eles com calma, porque é realmente muita matriz para lá e para cá, é difícil de fazer é quase que você tem que ficar fazendo uma contabilidade dessas matrizes aqui, né? Escrevendo assim do lado e fazendo, acompanhando o que é cada uma. Então, vamos pensar, é fácil resolver um sistema linear envolvendo uma matriz triangular. Você pensar, por exemplo, em resolver um sistema, a solução para AX igual a B, se a A pudesse ser escrita como LU, né, desse jeito, onde L é triangular inferior, U é triangular superior, o que você está falando é que você quer resolver esse sistema aqui, mas essa A ela é escrita desse jeito. Então tá. O que eu vou fazer? Eu vou resolver esse sistema agora operando, resolvendo dois sistemas triangulares. Primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou reagrupar um pouco esses elementos aqui. Eu vou pegar essa U e X, eu vou reescrever isso aqui. A operação de matrizes é associativa, né? Eu posso fazer em qualquer ordem, não tem problema. Então, eu vou fazer primeiro esse agrupamento aqui, vou fazer isso daqui. E depois eu multiplico pela L. Então, essa quantidade aqui, eu não tenho X, então eu não posso realmente fazer essa operação. O X é o que eu estou buscando, é a solução. Mas o que quer que seja o x, a solução, vamos chamar esse ux aqui, vamos dar um novo nome para ele. Eu vou chamar ele de y. Então, imagina que isso aqui é um y, que eu não sei quem é. Porque eu não tenho x, então eu não posso calcular isso. Mas eu posso dar uma letra para esse troço, chamar isso de y. Então, voltando aqui em cima, se eu tenho a L e tenho a U, esse sistema aqui eu podia fazer o seguinte, chama isso daqui de y, você não tem esse y, isso aqui é uma L, que é uma matriz triangular inferior, e agora, olha aqui, resolve esse sistema triangular inferior. Você consegue resolver sem precisar, de fato, de eliminação gaussiana, só usando a forma de resolver o sistema, né? A gente resolve obtendo a solução y. De fato, eu não inverto a matriz L a menos 1, não, né? Eu resolvo com aquele nosso algoritmo que vocês viram. A gente tinha o tri-sup e você faz um outro também, um triangular inferior. Idêntico, né? Então, assim, é praticamente a mesma coisa. Então, com isso, chamando aquele algoritmo para matrizes triangulares, você resolve e encontra a solução y. Essa solução y aqui que você não sabe. Então, você não sabe ainda quem é o x, mas você sabe agora quem que é o u vezes o x. Quem é o u vezes o x? É esse y que sai daqui, essa solução. Então, agora, com o y conhecido, você resolve esse novo sistema, porque o que você está querendo é o x. Você não tem o u de x, o que você tem é... Você não tem o x, você tem o u de x, que é o y. Bom, então tá aqui. Você não tem o x, você tem o y, que você acabou de obter, você tem a u, resolve esse novo sistema triangular superior agora, encontrando a solução que é x, que é o que você quer. Então, esse é um jeito que parece assim muito complicado de resolver o sistema original que era lá por eliminação gaussiana. Então, ele parece uma maneira assim muito cheia de idas e vindas para resolver isso, né? Então, para que a gente vai estar fazendo isso? Como eu falei anteriormente, o objetivo dessa decomposição é, se você quer resolver um único sistema linear, faz a eliminação gaussiana, pronto e acabou. Se você quer resolver, se você quer inverter uma matriz, usa esse processo que está aqui. Principalmente se a matriz A for uma matriz grande. Como é que a gente faz para obter a inversa da matriz A? A gente obtém a inversa encontrando cada uma das colunas da matriz A menos 1, da matriz inversa. Então, eu faço assim, para obter a coluna 1 da matriz A menos 1, a primeira coluna da matriz A menos 1, eu resolvo esse sistema, AX igual
a BI, ou de BI. BI aqui é a primeira coluna da matriz identidade. Então, eu resolvo, em seguida, eu encontro a segunda coluna da matriz A1, o I igual a 2. A segunda coluna vai ser resolver esse sistema AX igual a B2. B2 vai ser a segunda coluna da matriz identidade. Então, eu vou resolver N sistemas lineares, onde a matriz A é a mesma e essa B aqui, essa coluna de constantes é que muda, sempre sendo uma coluna diferente da matriz A-1. Então, eu vou mostrar agora rapidamente como que essa solução LU para esse conjunto de N sistemas é mais eficiente, requer menos operações, do que a gente resolver por eliminação gaussiana os N sistemas simultâneos. Olha, para resolver um único sistema linear, a eliminação gaussiana requer menos operações do que LU. Por isso que, se você tiver um único sistema para resolver, você usa a eliminação gaussiana. A eliminação gaussiana, a gente viu, ela precisa de 2 passos. Eu preciso primeiro criar a triangular superior, depois resolver o sistema triangular superior. E a gente fez essa conta anteriormente, ela precisa dessa expressão horrorosa aqui em número de flops. Não precisa memorizar essa expressão, não vou cobrar isso em prova, é simplesmente para você estar acompanhando que esse número de operações tem essa expressão aqui, e a gente vai querer comparar isso com o que a gente precisa para fazer a decomposição, resolver como sistema de decomposição LU. Na decomposição LU, você obtém a matriz L e a matriz U. Então, para obter a decomposição, escrever A como L e U, você precisa exatamente dessas operações aqui. Você precisa fazer a eliminação gaussiana. Você precisa fazer a eliminação, aliás, desculpe, aqui em cima, tá? Você precisa fazer a eliminação gaussiana para reduzir a triangular superior, ou seja, você precisa desse número de operações aqui, que é o que está aqui. Porque lembra que você, com essas operações, você obtém a U, mas de lambuja você obtém a L também. Ela vem de quebra com você, porque essa L é simplesmente uma triangular inferior usando os multiplicadores que você vai usar lá para fazer a decomposição, a eliminação gaussiana. Então, depois que você tem a L e a U, você usa esse truque que eu mostrei aí nas últimas 2 operações para resolver 2 sistemas lineares. Você resolve um primeiro sistema usando a matriz L, transformando LZ igual a B, acha o valor de Z, iguala agora esse valor de Z a UX e resolve esse novo sistema linear. Cada um deles vai requerer N ao quadrado flops. Então, o número total de operações é esse daqui, mais esse e mais esse, o que dá esse resultado. Se você comparar ele com o de cima aqui, você vê que é quase a mesma coisa. Esse termo é igual, esse primeiro termo aqui também é igual. A única coisa que muda é esse pedacinho aqui. Aqui você está somando mais 3 meios de n ao quadrado, aqui você está somando mais 5 meios de n ao quadrado. Então, na verdade, o LU requer um pouquinho mais de flops, não é muito, não, porque o termo do n ao cubo aqui é o mesmo, mas é mais. O LU precisa de mais operações do que a eliminação gaussiana para resolver um único sistema linear. Ok. Mas o que acontece agora se você, em vez de resolver um sistema linear, o que você está querendo é calcular a A-1? Para calcular A-1, a gente resolve N sistemas lineares, né, desse jeito. Se a gente usar a eliminação gaussiana em todos eles, a gente vai precisar do número de operações da eliminação gaussiana de um sistema multiplicado pelos N sistemas que você tem que resolver. Então, a eliminação gaussiana aqui, com uma matriz de tamanho N, para obter a inversa da matriz, você precisa desse tantão de operações. Então, aqui, ó, você vê que N, a 4ª potência que vai aparecer aqui. Ok. E se a gente usar LU? A decomposição LU ela tem que ser feita uma única vez, porque a matriz A é a mesma em todos os sistemas. Então, é só isso que você tem que fazer. Os outros 2 passos vão ser repetidos N vezes. Os outros 2 passos que eu digo é esse e esse daqui, da LU, porque aí sim vai mudar. Essa B aqui sempre vai ser uma nova coluna da matriz identidade. Mas esse primeiro passo,
que é da ordem de n ao cubo, ele é feito uma única vez. Então, quando você soma, quando você calcula, para fazer a inversa da matriz usando a decomposição LU, você vai precisar desse número de operações. Então, enquanto aqui era n a quarta potência, aqui ela continua com n ao quadrado. É n ao quadrado mais n vezes esse pedacinho aqui. Então, fica tudo da ordem de n ao cubo. Mas e daí? Tá, duas operações horrorosas aqui, vamos tentar ter alguma ideia disso daqui. O que que acontece? Se você tem uma matriz 10 por 10, fazer a eliminação gaussiana depende da máquina que você está, né? Mas o número de operações que ele vai fazer é 3 vezes mais do que obter a inversa da matriz usando o truque da decomposição LU. Se você tiver, na verdade, 100, uma matriz de tamanho 100, quer dizer, 100 por 100, fazer a eliminação gaussiana vai requerer 25 mais operações e, portanto, 25 mais tempo do que achar a inversa da matriz usando o truque da LU. Se você tiver uma matriz 1000 por 1000, o computador vai precisar de 250 vezes mais tempo do que usar a decomposição LU. Então, isso é comparando as duas fórmulas que a gente tem aqui para EG e para LU. Você simplesmente põe um N aqui igual a 1000, por exemplo, vê quanto que dá, põe um N aqui igual a 1000, vê quanto que dá, e compara um com o outro. Eu estou fazendo uma aproximação aqui para a gente ter a ordem de grandeza do negócio. Então, a coisa importante... Oi? Esse N é o número de elementos, 1000 por 1000, ou é o número de sistemas? É o número de elementos 1000 por 1000. Bom, vamos voltar. N por N é o tamanho da matriz que você quer inverter. Para resolver isso, você vai precisar resolver N sistemas lineares. Porque como é que você resolve? Você acha essa matriz A-1 coluna por coluna. Essa matriz A-1, ela também é N por N. Então, ela tem N colunas. Então, você vai resolver o sistema AX igual a B1. B1 é a primeira coluna da matriz identidade. B2, que vai aparecer... Depois, um outro sistema que você vai resolver é a mesma A, X aqui, o vetor que você está buscando para o sistema, e o B2 vai ser a segunda coluna da matriz identidade. Então, você tem que resolver N sistemas lineares, cada um deles com a matriz N por N. Certo, entendi. Obrigado. Ok? Bom, então, gente, toda essa conversa foi para falar que você tem isso aqui pode ser pulado, isso aqui é completamente opcional, não vou fazer isso. E, professor, oi. Você está falando basicamente que usar a decomposição LU, ela tem um maior aproveitamento computacional do que a eliminação gaussiana. Isso. Isso. Para obter a inversa de uma matriz. Mas nem sempre vai ser o melhor caminho. Gente, se você quer resolver um sistema linear, tem AX igual a B, o que eu faço? Eliminação gaussiana. Agora, eu não quero resolver um sistema linear. Eu quero obter a inversa de uma matriz, A-1. Porque, por exemplo, se você for vocês estão fazendo controle e automação, tem vários alunos aí de controle e automação. Controle e automação é sistemas dinâmicos. Sistemas dinâmicos é o tempo todo operando com matriz, achando alto vetor, alto valor, inversa de matrizes. Tá? Todos os sistemas de controle, de automação, estão invertendo matriz o tempo inteiro. Então, se você precisa, não é resolver um sistema linear, você precisa inversão de uma matriz, o que você vai fazer? Você vai usar LU. Por que eu vou usar LU? Porque inverter uma matriz significa resolver não um sistema linear, significa resolver N sistemas lineares com a mesma matriz A. Então, nesse caso particular, né, para essa operação especial, que é achar a inversa de uma matriz, a decomposição LU é muito mais eficiente do que você tentar, na força bruta, achar L1 resolvendo os N sistemas usando a eliminação gaussiana. Entendi. Obrigado.
A gente pode perguntar várias vezes, porque é um assunto difícil mesmo, confuso, inclusive porque a maior parte dos livros, se vocês forem olhar, eu acho que não insiste nisso, não explica isso com muita clareza. Muitas vezes você termina, eu me lembro, quando eu fiz o curso com vocês, eu me lembro de terminar isso, falando assim, mas para que eu preciso dessa decomposição LU? Olha para vocês verem aí nos textos, nos livros, e tal. Você lê a decomposição LU, mas você se pergunta, mas para que eu preciso disso, pô? Eu já sei resolver usando a eliminação gaussiana. Então a razão principal é essa daqui. Na verdade, tem umas outras razões secundárias, mas a gente não vai falar delas, não. A principal é essa, de longe. E você pode fazer isso no Scilab. O Scilab, se você tem aqui uma matriz A quadrada, se você chamar LU da matriz A, ele te retorna exatamente a L, a U e as matrizes necessárias para fazer pivotação parcial. Se a gente tiver tempo na semana que vem, eu volto nesse aspecto de fazer a pivotação parcial aqui com a LU. Caso contrário, a gente vai aprender a LU sem pivotação, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou interromper essa parte aqui do Cholesky, porque eu acho que essa aula de 9 horas da noite, ela é muito cansativa, um horário muito ruim. Eu comecei hoje às 6 da manhã, então eu pelo menos estou cansado. Não vou interromper a aula, não. Eu vou começar. Esse assunto aqui ele é desconectado dos outros, é uma outra decomposição diferente e tal. Então eu vou interromper esse pedaço aqui, vou passar para o novo assunto, assim, o assunto seguinte ao do Cholesky, e na próxima aula eu volto nessa decomposição de Cholesky, que é um algoritmo muito simples, mas é porque eu acho que esse tópico aqui de métodos iterativos é um negócio tão legal, tão diferente, tão surpreendente, que eu acho que vale a pena a gente, principalmente num dia muito cansativo como hoje, você vê, vamos ver isso daqui. É fácil, primeiro, é simples e surpreendente, muito legal. Então vou fazer essa parte e na próxima aula eu termino aquela parte lá, aquele pedacinho final que é a decomposição de Cholesky, que é desconectada da decomposição LU. Não tem nada a ver, já é outro assunto, do mesmo jeito que esse aqui também é outro assunto. Então, o que são esses métodos iterativos para sistemas lineares? Os métodos que a gente viu até agora são métodos como o da eliminação gaussiana, ou aquele método da decomposição LU, que no fundo é equivalente a fazer a eliminação gaussiana, e a gente só usa LU quando você quer realmente inverter uma matriz. E tem ainda um terceiro método que vai ficar para a aula que vem, que é a decomposição de Cholesky. E ela é feita quando a matriz a matriz A é uma matriz especial, simétrica e positiva definida. Em todos esses métodos, o que eles fazem é sair fazendo um monte de contas na matriz até, de alguma maneira, obter o resultado final. E esse resultado final é sempre a solução correta. Quer dizer, se eu chamar o algoritmo 2 vezes no mesmo sistema, ele vai dar exatamente os mesmos resultados. E o resultado é sempre a solução do problema que eu estou querendo. O que nós vamos ver agora é uma coisa curiosa, é um outro tipo de método chamado iterativo. Como é que funciona esse método iterativo? Ele funciona, eu continuo querendo resolver um sistema linear, quer dizer, uma coisa do tipo AX igual a B. Mas olha o raciocínio que foi feito, isso numa época muito anterior à existência de computadores. Ele faz o seguinte, olha, só para vocês terem uma ideia, esses métodos aqui são os que estão por trás, por exemplo, de alguns métodos que estão dentro do Google, tá? do algoritmo do Google para fazer buscas na internet. Então é super atual isso aqui. Mas foi inventado antes dos computadores existirem. A ideia é a seguinte, a gente vai começar com um valor inicial, um chute para a solução X do sistema. Esse chute é horrível. Se você colocar aqui essa sua solução inicial, ela é um lixo. Se você colocar A vezes a sua solução inicial, nunca vai ficar igual a B, vai ficar completamente diferente de B. Enormemente diferente, é uma péssima coisa. Por exemplo, a solução inicial pode ser todos os x igual a zero, tudo igual a zero, 0, 0, 0, 0.
Ou você pode colocar 1, menos 1, 0, 3, 4, qualquer coisa que você quiser. E aí, então tá, uma coisa maluca, né? Eu tô começando com lixo. Daí, eu consigo extrair coisa boa de lixo? Consegue. Olha só que coisa. A partir desse valor inicial, a gente vai começar a fazer iterações sucessivas de um algoritmo, produzindo uma sequência de novos vetores, x1, x2, que são aproximações cada vez melhores para a solução verdadeira e correta x. O vetor x correto, verdadeiro, que você obteria por eliminação gaussiana direto, você pode obter também desse jeito. Começa com um x completamente ridículo, completamente errado, e por aproximações sucessivas, que eu vou explicar agora como é que é feito, a gente vai obter a solução final correta, verdadeira, x. Na verdade, ele vai convergir para essa solução correta e verdadeira, igual aquelas noções de limite que vocês veem em cálculo. E a velocidade dessa convergência depende do problema que você tem, do valor inicial que você usou. Por que esses algoritmos são estudados? Porque eles escalam muito bem. Essa expressão escalar em computação significa o seguinte: quando o sistema aumenta de tamanho, ele vai demorar mais tempo para ser resolvido, mas quando a gente diz que escala muito bem, significa que esse aumento de tempo não é tão grande quanto o aumento do problema. Então, o problema vai aumentando muito de tamanho. Por exemplo, se você começar a trabalhar com matrizes muito grandes, como são comuns hoje nos problemas de engenharia, esses sistemas, às vezes, costumam funcionar bem melhor, bem mais rápido do que a eliminação gaussiana. Então, se a matriz é pequena, eliminação gaussiana. Se a matriz é grande, considera usar métodos iterativos. Como é que essa mágica é feita? O primeiro método que a gente vai ver é o chamado método Jacobi. Ele foi criado por um matemático alemão, Carl Jacobi. Olha para vocês verem aí quando que foi. Na primeira metade do século XIX. Né? Ele devia estar aqui produzindo. Isso aqui foi o período que ele viveu. Então ele devia ter aí uns 20 e poucos anos, 30 anos, quando ele criou isso. Então é lá em 1830, mais ou menos, que ele inventou. Então, eu vou escrever o sistema linear da forma mais... Agora eu não vou mexer com matriz, não. Vou escrever ele como sistema mesmo. Está aqui todos os coeficientes, as variáveis x1, x3, posicionadas direitinho, uma debaixo da outra, e os b's do lado de cá. A ideia, o Jacobi tinha um lema, que é esse daqui. Você tem um problema, inverte o problema. Muitas vezes o problema inverso é mais fácil de ser resolvido. E é isso que a gente vai fazer. Nós vamos inverter o problema fazendo assim: em vez de tentar resolver o sistema por aqui, nessa expressão, eu vou resolver o sistema fazendo o seguinte: eu vou isolar o x1 aqui e encontrar o x1 igual a alguma coisa. Na equação de baixo, eu vou isolar o x2 e vou encontrar alguma coisa. E assim por diante. Até nessa última equação, eu vou isolar o xn. Deixa eu mostrar isso aqui no próximo slide. Está aqui, olha. Deixa eu voltar aqui. Olha só, o que eu fiz? Eu peguei toda essa expressão que está aqui. Na primeira equação, eu peguei todos esses termos que não envolvem o x1 e passei para o lado de lá da igualdade aqui. Fiz B1 menos todo esse negócio que está aqui. Olha aqui. Opa. Aqui, ó. B1 menos todos os elementos que estavam do outro lado do sinal de igualdade. Eles passaram para cá com o sinal negativo. Então, voltando aqui. Então, eu peguei esses termos, passei para o outro lado. E depois, para isolar completamente o x1, eu passo o A11 dividindo tudo. Então, está aqui 1 sobre A11. Ele passou dividindo para o outro lado. Então, isolei o x1 da primeira equação. Eu consigo fazer isso quando o elemento que está na diagonal é diferente de zero. Esse cara aqui. Agora, aqui na segunda equação, eu vou isolar esse x2. O que eu faço? Eu deixo ele aqui, esse pedaço aqui do lado de cá, da igualdade, todos os outros termos, o x3, todos esses outros termos aqui, eu passo ele para o lado direito da igualdade. Então, está aqui todos os termos, exceto o pedaço que envolve x2. Todas as outras variáveis e as suas constantes foram passadas para o lado de cá. E depois eu realmente isolo o x2, então eu passo o A22 dividindo
Tá aqui, 1 sobre A22. E vou fazer isso com cada uma das equações, então. Eu tenho N equações, eu isolo o x1 na primeira equação, isolo o x2 na segunda equação, isolo o xn na última equação. Tá aqui. Então, agora o Jacobi resolveu pensar o seguinte, olha só que coisa interessante. Ele falou assim, vamos supor, o vetor... É claro que você não pode fazer essa operação aqui, porque você não tem os x's. Você não tem nem o x1, nem o x2, nem o x3, você não tem nada. É o que você está buscando no final. Então, fazer realmente essa equação e fazer x1 igual a isso daqui é impossível, porque você não tem como calcular esse lado direito da equação aqui ainda, né? Mas aí o Jacobi pensou assim, mas imagina que você tivesse o vetor x, toda a solução do sistema. Se você tivesse esses caras aqui, esses resultados, e você colocasse eles aqui do lado direito da igualdade, você teria a igualdade correta. O que eu estou querendo dizer? Imagina que você tem o x1, o x2, que é a solução da equação. Aí pega aqui o x2 até o xn e substitui eles aqui na primeira equação. Onde tem x2, você põe o valor do x2. Onde tem x3, você põe o valor do x3. E assim por diante. Quando você terminar essa equação, o que você tem que encontrar? Você tem que encontrar o x1, o valor da primeira coordenada. Porque se o x1, x2, xn é a solução do sistema lá inicial, se isso daqui tudo é verdade, isso aqui tudo também é verdade. Então, o que o Jacobi pensou, por que ele pensou, como que ele pensou, isso não me pergunte, isso é coisa de gênio, né? O cara conseguiu raciocinar e intuiu que isso daqui ia funcionar. Ele pensou no seguinte, ele vai chutar valores para esse vetor aqui, para todas as coordenadas, e vai colocar esses números malucos que ele tem do lado direito dessa igualdade aqui. E vai encontrar coisas do lado esquerdo aqui. Essas coisas que ele encontrar do lado esquerdo é a nova aproximação para o vetor verdadeiro, solução do sistema. Ele vai pegar essas novas equações que ele vai achar e vai jogar do lado direito de novo. Encontra novos valores, pega daqui, joga para cá, e assim por diante. Deixa eu mostrar isso com um exemplo numérico, para a gente ver como é que vai funcionar. Vai ficar mais fácil se a gente fizer isso com números. Vamos pegar um sistema bem pequenininho, para a gente enxergar tudo. Esse sistema aqui, ele tem uma solução exata, se você fizer a eliminação gaussiana na mão, por exemplo, você vê exatamente qual que é a solução que é esse sistema aqui, esses números. Essa é a solução exata desse sistema. Beleza. Então, vou fazer aquilo que eu tinha falado antes. Vou pegar aqui a primeira equação e isolar o x1 da primeira equação que aparece aqui no sistema. Então, fica o 9 menos, né, 2x2 e menos 1x3. Eu deixei o x1 aqui, o buraco do x1 vazio, porque o x1 eu não passei para o outro lado. Eu deixei ele do lado de cá, e o termo que multiplica o x1, que é o 4, eu estou passando ele dividindo para o outro lado. Então, essas equações que eu mostrei aqui anteriormente. Então, pego a segunda equação desse sistema, que tem esses coeficientes e esse b aqui, e passo todos os termos para o outro lado, exceto o x2 não vem, eu deixo o x2 do outro lado, pego o termo que multiplica o x2, que é o 3, e passo ele dividindo. Está aqui, 1/3. E faço a mesma coisa com a última equação, que é o x3. Ok. Então, observa que a variável que está aqui do lado esquerdo, ela não aparece aqui do lado direito, né? Mas em cada equação, todas as outras variáveis foram passadas para o outro lado. Mesmo algumas que têm o zero aqui, por exemplo, o x3 aqui, ele teria zero, ele não estaria aparecendo nessa segunda equação, mas eu estou colocando ele aqui só para chamar bastante atenção, que a única coisa que realmente está faltando aqui é o x2. Ele está o vazio dele. Ok. Então, a gente está olhando para esse sistema escrito dessa maneira. Eu vou pegar agora um valor inicial, x0, escolhido arbitrariamente. Estou pegando, por exemplo, esse x0 aqui, 1, 1, 1. Esse vetor de x não é a solução do sistema original. Não é mesmo. Por que eu sei disso? Porque a solução do sistema original é essa aqui, ó. É essa aqui. Então, 1, 1, 1, o vetor só de uns não é a solução do sistema. Está errado. Mas beleza, estou pegando esse vetor. Depois
Vou ver o que vai acontecer. Peguei esse vetor inicial e substituo aqui nessas equações. Aonde tem x2 vai entrar 1, aonde tem x1 vai entrar o valor do x1, que é 1 também. Como tudo aqui é igual a 1, significa que tudo lado de cá, onde tem x, algum x vai ficar 1. Então tá aqui, olha, tá vendo que eu substituí, onde tinha x2 eu substituí por 1, onde tinha x3 eu substituí por 1, e etc. Onde tinha x, eu coloquei o valor correspondente, que nesse caso todo mundo é igual a 1. Então, faço essa. Agora eu posso fazer essas contas, porque agora eu tenho x's. Eu tenho entre aspas, né? Porque esses caras aqui foram escolhidos de maneira puro lixo, foi escolhido de maneira toda arbitrária. Mas beleza. Coloco aqui do lado direito e encontro esses resultados aqui. Eu encontro um valor para o x1, para o x2 e para o x3. Esse aqui é o meu novo vetor de aproximação para coisa verdadeira. O que eu faço agora? Eu pego esses números aqui, como x1, x2, x3, e coloco eles de novo desse lado direito aqui da equação. Eu itero esse processo. Eu vou fazer sucessivas iterações. Então, tá aqui, eu escrevi de novo o sistema. Eu tive essa aproximação que eu acabei de obter. Está aqui, ó, esse resultado aqui, esses três números, que é o x1, o x2 e o x3, está aqui. Eu estou aqui, então, com essa nova aproximação, vou pegar esses números e colocar eles do lado direito aqui da equação. Agora não são todos iguais, então, por exemplo, onde está entrando o x2 aqui, eu vou pegar o x2 aqui, que é 4/3, está aqui. Aqui entra o x3, então olha aqui, quem que é o x3 é 2, então aqui tem que entrar um 2. Aqui tem que entrar o x1. Então, vai entrar o x1. X1 é 3/2. 3/2 aqui. E assim por diante. E aí, faço essa conta. Quando eu terminar essa conta, eu fico com esses números aqui. Então, essa é a minha nova aproximação. Vocês já viram agora o que eu vou fazer. Muito chato para a gente, para o computador, sem problema. Ele faz isso várias vezes. Pega isso daqui, coloca lá de novo e resolve. Então, deixa eu mostrar agora o que vai acontecer se a gente iterar esse procedimento. Se a gente iterar ele, eu estou colocando aqui a solução exata. Solução exata com 3 casas decimais, cada um desses números, é esse valor aqui. Então, eu vou pegar aquele valor inicial, não sei se vocês lembram, eu estou colocando agora uma linha, que eu estou representando aqui, é a iteração, né? Os passos que eu dei. Cada linha que está aqui representa uma das coordenadas do meu vetor x. Eu comecei as minhas 3 coordenadas iguais a 1. Então, as 3 linhas, elas saem aqui desse valor 1, no passo 1, no valor inicial. No segundo, quando eu fiz a primeira operação, vamos voltar aqui, na primeira operação eu encontrei 3/2, 4/3 e 2. Então, por exemplo, o primeiro foi 3/2, 4/3 e 2. 3/2, 4/3 e 2. Então, tá aqui, 2. Aqui, 1,5, que é 3/2. E aqui, 4/3, um pouco menor. 4/3, um pouco maior do que 1. Então, esses 3 pontos aqui correspondem ao segundo vetor que foi encontrado, os 3 números que foram encontrados em seguida. Pegando esses 3 números e substituindo lá de novo, eu encontro novos 3 números, que são esses 3 aqui, que estão no instante de tempo 3. Então, é esse daqui, essa bolinha aqui, essa bolinha e essa outra bolinha. Depois, eu vou encontrar 3 novos valores, que são esses 3 aqui, que estão nessa altura. E assim por diante. O que vocês estão vendo é que cada uma das coordenadas, então isso aqui corresponde a uma das coordenadas. Essa coordenada, ela se equilibra, ela se estabiliza em torno de um valor que está aqui, que você lê aqui no eixo vertical. Essa daqui, ela também... Hoje tem alguém solicitando alguma coisa aí? O que é essa solicitação aqui? O André Luiz Abranches Moreira está solicitando controle. Não, gente, vocês têm que fazer o download dos slides. Ah, não, tudo bem. Se você...
Não, gente, tudo bem. Olha, se você quiser voltar slides e tudo, você pode pedir para mim, ou você pode fazer o download dos slides antes da aula, ou durante a aula, né? Lá no site, na página web da disciplina. Eles estão todos lá. E aí você pode fazer, se você, né, porque senão fica complicado aqui para mim, para Professor, caminhar. Oi. eu não sei se isso foi intenção minha, mas esse método aí, ele pode ser usado para algoritmo de aprendizado de máquina? Ah, ele é usado porque em algoritmo de aprendizado de máquina, a gente tem que fazer otimização, a gente tem que resolver um negócio que chama o gradiente descendente, e a solução de gradiente descendente, na maioria das vezes, envolve sistemas lineares. Então, a resposta é meio que sim, mas é um sim muito entre aspas. Assim, nós estamos vendo aqui uma coisa ainda muito inicial. Assim, as coisas lá de algoritmo de máquinas envolve mais do que o que está aqui. A gente vai até ver um pouquinho de otimização multivariada ligado a uma das redes neurais mais rasas que existem, que é a logística. Ah, não, se bem que não sou eu que vou dar o curso nessa parte. Não. Então, nós estamos vendo só alguns exemplos. Então, sim, Gauss-Seidel, que é o próximo procedimento, é bastante utilizado para fazer otimização em machine learning. Mas a gente não vai ver isso aqui, não. Tá? Então, mas essa técnica que, sim, ela é usada lá na parte de resolução, de otimização de funções com muitas variáveis. Entendi. Obrigado. Então, observa o que está acontecendo com cada uma das coordenadas, que é cada uma dessas linhas. Todas elas estão se estabilizando em torno de um valor. Então, mais ou menos da oitava iteração para frente, eles praticamente não mudam. E que valores são esses? Bom, vamos olhar aqui. Uma das coordenadas, ela está oscilando e se estabilizando em torno de mais ou menos 1,9, né? Estão lendo aqui? Aqui é 1,8, aqui é 2, então no meio aqui é 1,9. É esse termo aqui, ó. Esse valor. Está se estabilizando aqui. Um dos outros valores é mais ou menos 1,4. Então, 1,4 está aqui. Então, uma das linhas devia estar se estabilizando em torno dele, que seria a segunda coordenada. Será que é isso mesmo? Ó, é isso mesmo. Tem uma das coordenadas aqui, que é exatamente a segunda, se você acompanhar lá, olhando para os... Você vai ver que essa é 1,4. E a outra coordenada, que é essa daqui, ela se estabiliza mais ou menos em 1,2, um pouco acima de 1, abaixo aqui é 1,2, aqui é 1,1, aliás, de 1,1, né? E está aqui, mais ou menos 1,1 é mais ou menos aqui no meio, e realmente está aqui, um pouco abaixo de 1,1. Olha só que coisa incrível. Com 8 iterações, esse negócio que começou com uma solução inicial arbitrária, ele encontrou a solução do sistema. Então, algumas das perguntas que vêm agora é a seguinte: tá bom, mas isso foi feito porque eu fiz o seguinte, né? Eu peguei um sistema super pequenininho, eu vi lá qual que é a solução exata, e aí eu coloquei um valor inicial que não está longe desse, né? Convenhamos, 1 e 1 não está muito longe aqui dessa solução, não, né? E se eu tivesse usado uma solução, um valor inicial, que não fosse tão próximo da solução exata? Por exemplo, vou pegar aqui como valor inicial 3, menos 5 e 0. O que eu obtenho é o gráfico que está aqui à esquerda. Olha, tem um cara aqui que está começando em menos 5, tá vendo? Esse é o valor inicial. O sistema é o mesmo ainda. Então tem que equilibrar em torno, a solução exata é essa daqui, 1,1, 1,4 e 1,9, arredondando, né? Então, estou começando com menos 5, um outro eu estou colocando em 0 e o outro eu estou colocando em 3. Olha o que acontece, em mais ou menos, agora foi um pouquinho mais, 9 passos, ela praticamente parou de oscilar. Ficou estável, e se você olhar os números, são exatamente esses 3 números aqui que são a solução exata. E aqui, o que eu estou usando aqui? Agora aqui eu deixei a coisa ficar completamente maluca. Vocês lembram que a solução exata é
1.1, 1.4, 1.9. Então, entre 1 e 2 os números. Eu estou pegando como valor inicial menos 100, 23 e praticamente 1000. Então, são esses 3 números aqui de onde eu estou partindo. E aí, ele, em 8 passos, ele parou de mexer, ficou estável praticamente, 8 ou 10 passos talvez, mas aí você pode falar assim, ué, não, mas peraí, mas aí está convergindo todo mundo para o mesmo cara, para o mesmo ponto, está errado, porque são 3 valores diferentes. Não, não é isso. O que acontece é que aqui são 3 linhas diferentes mesmo. Se você olhar esses números lá no Scilab, você vai ver que eles são exatamente esses 3 números aqui. Ah, mas por que as linhas estão todas juntas? É porque a escala aqui, a gente está indo de menos 200 até 1000. Então, você não consegue ver, olha, as 3 linhas, elas são 1.1 até 1.9, o maior aqui. Então, essa distância dessa linha aqui para essa outra é de 1 unidade. Você não consegue ver 1 unidade de distância nesse eixo vertical aqui. Quer dizer, essas linhas, elas realmente lá dentro do computador, né, em termos numéricos, elas têm diferença e uma está a 1 unidade de distância do eixo vertical, 1 unidade de distância da outra aqui no eixo vertical. Mas a gente não consegue ver porque elas estão exprimidas aqui na tela. Tá claro isso, gente? Então, como é que a gente, mas aí, assim, como é que a gente faz isso no computador aqui? Que eu tenho que fazer isso, eu tenho que escrever um algoritmo que passa esses caras para o outro lado e fica fazendo isso aqui. Como é que eu faço realmente isso? A gente, na verdade, a gente faz uma operação matricial, sim. Eu vou explicar isso aqui agora, usando de novo o mesmo sisteminha que a gente usou antes. Vamos imaginar que eu quero resolver esse sistema que está aqui. Como é que eu faço? Vocês lembram? O que eu fazia era isolar os x1, x2 e x3 desse jeito, e isso aqui era expresso, eu tinha que ficar iterando esse processo. Eu começava com valores iniciais, jogava aqui do lado direito. Aí o que eu ia encontrar valores para o lado esquerdo aqui. Aí esses valores eu jogava de novo do lado direito, e encontrava novos valores aqui para o lado esquerdo. E ficava iterando esse processo. Pois bem, essa operação que está aqui do lado direito, que a gente vai ter que fazer várias vezes, ela é idêntica a fazer essa operação matricial que está aqui. Então, se você olhar o lado direito, é a mesma coisa que fazer essa operação. Vamos ver isso. Primeiro, esses 3 caras aqui, que é o vetor B, tá vendo? 9, 2 e 13, eles estão aqui, estão alinhados assim, eu pus eles alinhadinhos assim, de propósito, e eles formam exatamente esse vetor aqui. Então, aqui, essas 3 equações, eu posso resolver esse pedacinho delas aqui, simplesmente empilhando esses caras e formando um vetor, que é exatamente o vetor B. Bom, e esse pedaço que está do lado de cá? Esse pedaço que está do lado de cá, no fundo, parece um sistema linear, mas, olha, na primeira linha não tem o x1. É por isso que na primeira linha vai ter um 0 aqui. Na segunda linha desse pedaço de sistema linear, não tem o x2. É por isso que tem um 0 na posição do x2. Ah, mas tem um 0 também na posição do x3. É porque lá na matriz original tinha mesmo um 0 nessa posição. Aqui eu estou olhando só aqui essas diagonais. E aqui eu tenho, parece um novo sistema, onde o x3 não está aparecendo, é 0. Está aqui, é um 0 mesmo. Ok, mas e esses outros elementos dessa matriz? Os elementos que não são da diagonal? Eu já entendi que a diagonal tem que ser 0. Mas e esses outros elementos? São os elementos da matriz A. Então, essa matriz aqui é a matriz do sistema original com os elementos da diagonal zerados. Eles estão zerados aqui. Então, olha, está aparecendo o seguinte, para fazer essa operação, o que você tem que fazer é, pega o vetor B, põe ele aqui, menos a matriz A, mas zerando a diagonal da matriz A, coloca aqui o x1, x2, x3, que você vai começar com um valor arbitrário aqui, faz essa conta, e aí tem mais um pedaço. O que é isso aqui? Então, esse pedaço aqui é a mesma coisa que pegar, você está
dividindo cada um desses termos por essa constante, isso é a mesma coisa que inverter essa matriz diagonal. O Scilab e o MATLAB, eles são muito espertos. Se você passar para eles uma matriz diagonal e pedir para ele calcular a inversa, ele, espertamente, ele não vai fazer uma eliminação gaussiana nem decomposição LU, não. Ele sabe que inversa de diagonal é simplesmente uma nova matriz com os elementos que estão na diagonal invertidos. Né? 1 sobre 4, 1 sobre 3, 1 sobre 5. Ele acha isso, ele identifica que a matriz que você está passando para ele é uma matriz diagonal, e então essa inversa aqui é super simples, super rápida. Então, para um sistema genérico, um sistema AX igual a B, como é que a gente resolve a equação de iteração do Jacobi? Ela é muito fácil, ela é igual isso que está aqui em cima, quer dizer, ela faz o seguinte, você põe o B, que está aqui, que é o conjunto de coeficientes, aqui você vai colocar uma matriz que eu estou chamando de T, que é a matriz A original, mas com os elementos da diagonal zerados. Tá? É uma matriz A, igualzinha à matriz A, é a mesma matriz que A, mas aqui na diagonal eu zero todo mundo. E eu vou, o x velho, né, quer dizer, o x inicial, o x com quem eu vou começar, eu vou colocar aqui, vou fazer essa operação. E tenho aqui uma matriz D, que é essa matriz diagonal. Quem que está aqui nessa diagonal? Exatamente a diagonal de A. Aqueles elementos da diagonal que eu tirei daqui, que eu zerei aqui, eu coloquei eles aqui. Então, eu multiplico por D a menos 1 de B menos T, x velho. Isso é o meu x novo. Pego esse x novo, coloco aqui onde está o lugar do x velho, faço essa conta, isso é o meu novo x. Pego esse cara que eu acabei de obter, coloco aqui de novo na posição do x velho, faço essa conta, obtenho um novo x. E assim por diante, até que eu resolvo parar o sistema e... porque eu já me aproximei o suficiente da solução exata, da solução teórica que eu estou procurando. Como que eu sei quando que eu tenho que parar? Como que eu sei que eu já cheguei próximo da solução exata? Porque eu não sei a solução exata. Se eu soubesse a solução exata, eu não precisava estar fazendo nada disso. Eu já tinha a solução. O que eu estou buscando é exatamente a solução. Então, como é que eu vou saber quando que eu tenho que parar? A gente tem um critério de parada, mas eu também vou passar esse critério de parada para a próxima aula. Eu vou deixar para falar isso porque é um negócio um pouco... pegar vocês um pouco mais descansados. O que eu vou falar nesse instante é o seguinte, é que a gente vai ter um critério para a gente saber quando que essas linhas aqui, elas pararam de oscilar e estão próximas do valor verdadeiro, que eu não sei quanto que é. Como que eu vou fazer isso? Próxima aula. Nessa aula agora, eu vou só apresentar agora uma pequena variação desse método de Jacobi, que é um método chamado Gauss-Seidel. Então, tudo isso aqui é para a próxima aula. Aqui a gente vai ver o método de Jacobi implementado no Scilab, programado, etc., fazendo todas aquelas operações. É muito simples, a gente vai ver ele operando, vai ver quanto tempo ele demora para... Algumas vezes você precisa de 29 iterações, algumas vezes com 19, algumas vezes com 5 só. E a gente vai brincar bastante com isso aqui. Mas, isso fica tudo para a próxima aula. E o que eu vou falar agora é só falar de um outro método um pouco diferente. Então, tem bastante coisa na próxima aula, hein? É um pouco diferente, que é chamado de Gauss-Seidel. Esse é um método mais usado aí em Machine Learning. Algum de vocês tinha perguntado aí se a gente usa muito Gauss-Seidel. Ele sim é usado bastante para resolver aproximações lineares, que a gente faz o tempo todo, por exemplo, em redes neurais, Deep Learning. Como é que funciona o Gauss-Seidel? Deixa eu voltar aqui. Eu tenho as equações aqui arrumadinhas, mas eu acho que fica mais fácil eu explicar isso com um sistema, que é o seguinte. Deixa eu voltar lá atrás aqui no meu Jacobi aqui, inicial. Olha aqui. Aqui está o sistema. Então, eu escrevi o Jacobi desse jeito aqui e vou começar com esse vetor inicial 1, 1, 1. Como é que eu obtive
o novo vetor que eu vou passar para a próxima etapa. Eu obtive esses 3 meses, 4 meses, eles são resultado de pegar esse cara, enfiar nessas operações todas aqui, nesses lados direito dessa igualdade, e fazer essas contas. Com isso, eu obtenho o x1, o x2 e o x3. Ok. Olha só o que o Gauss e o Seidel pensaram. Quando eu tenho que, eles, principalmente naquela época, eles não resolviam no computador, eles resolviam à mão, né, uma por uma. Então, eles tinham que resolver isso daqui, eles faziam o seguinte, primeiro encontravam o x1, tá aqui, 3 meses. Aí eles vinham aqui e obtinham o x2, 4/3. Depois eles resolviam essas contas aqui e encontravam o x3, 2. Eles tinham que fazer isso nessa sequência, uma atrás da outra. Aí o que um deles deve ter pensado, não sei quem pensou primeiro, em geral essas coisas são encontradas de maneira independente ao mesmo tempo, né? O que eles perceberam era o seguinte, pô, eu acabei de obter o 3 meios aqui. Se esse negócio realmente vai convergir para a solução final, quando eu passar para a linha de baixo aqui, por que eu vou usar o x1 que eu fuleiro que eu tinha aqui na minha primeira etapa, que era esse x1 lixo que eu tinha aqui, essa primeira posição aqui, que é tão louca quanto as outras, por que eu vou usar esse cara se eu acabei de obter um valor para o x1 que deve ser melhor, mais próximo do valor verdadeiro do que esse x1? Eu estou falando que deve ser assim, se eu tiver alguma garantia de que esse método realmente converge para o valor verdadeiro, né? Mas se ele estiver convergindo, se ele estiver caminhando para o valor verdadeiro, isso que eu acabei de obter aqui deve ser melhor do que a porcaria com a qual eu comecei. Do mesmo modo, então, para que eu estou usando o 1 aqui? Eu podia aqui, onde tem o x1, tá vendo que aqui deveria entrar o x1, eu, em vez de usar o x1 igual a 1, usa esse cara que você acabou de obter aqui na equação de cima, aqui nessa posição. E aí, resolve isso daqui usando o 3 meios nessa posição. Você vai encontrar um valor diferente de 4/3. Esse valor 4/3 também já deve estar melhor, mais próximo do x2 verdadeiro que eu estou querendo ir. Então, na linha de baixo, em vez de continuar usando os valores iniciais com os quais eu comecei, que é o 1 e o 1, que é puro lixo, é um valor completamente chutado, por que eu não uso esses dois caras que estão aqui em cima, que eu já obtive e que devem ser mais próximos do valor verdadeiro? Ou seja, toda vez que eu encontrar o x1, em vez de esperar encontrar todos os outros caras e aí passar para a próxima etapa, onde aí eu obtenho nova posição para o x1, em vez de fazer isso, logo que você obtiver o x1, substitui ele lá no vetor que você tem naquele instante e para os próximos passos aqui para baixo, para as outras equações, usa esse novo valor que você encontrou. A ideia do Gauss-Seidel é só isso. E funciona muito bem. É impressionante como que uma mudança tão simples resolve tão bem, ou ajuda tanto a resolver os sistemas. Então, olha só o que acontece aqui no Gauss-Seidel. As coordenadas elas são atualizadas imediatamente após a atualização das demais. Olha como é que eu faço aqui. O valor x1 novo, esse k mais 1 aqui, indica na iteração k mais 1. É o novo valor que eu vou obter. Todos os outros valores estão com o valor que eu obtive na iteração k, no passo k do algoritmo. A primeira coordenada, eu uso os valores que eu tenho para o x2, x3, xk, etc. Quando eu passar agora para a segunda coordenada, o novo valor da segunda coordenada, no passo k mais 1, vai ser obtido usando a equação do Gauss-Seidel, do jeito do Jacobi, igual exatamente a do Jacobi, só que aonde tem o x1, eu não uso o x1k, eu uso esse daqui que eu acabei de obter, ele vem para cá. E nas outras posições, eu uso os valores que eu tenho ainda e que eu não atualizei. O x3k, o x2k, o xnk, etc. Passo para a terceira equação, o que eu vou usar? O x que eu acabei de obter aqui em cima. Então, nessa equação, eu uso esses outros caras que eu acabei de obter aqui. Então, entra aqui o x1k mais 1 e entra aqui o x2k mais 1.
As outras posições, eu tenho os valores ainda antigos, do X4, do X5, etc. Então, à medida que eu vou andando nesse sistema, eu vou atualizando imediatamente esses termos que estão aqui, encontrando os valores que eu deveria, os valores que eu gostaria de obter. Então, o Gauss-Seidel, não sei se ficou claro para todo mundo, ele é extremamente simples de ser usado, e a ideia é muito simples, a gente tem que ver agora se ele vai realmente funcionar na prática e como que ele vai funcionar. A gente vai resolver isso implementando no Scilab um código, onde a gente vai ter o método Gauss-Seidel, e a gente vai ver, vai ter um critério para a gente parar de usar o Gauss-Seidel, quando que a gente já convergiu, e a gente vai ver como é que ele vai ser resolvido. Tem duas maneiras de resolver, eu vou mostrar ele primeiro como se fosse esse conjunto de equações aqui, e depois a gente tem um truque para resolver esse Gauss-Seidel também na forma de um sistema matricial. E a gente vai ver esse código também, o sistema, a forma matricial dele. E com isso, então vamos fazer isso primeiro e depois a gente discute qual dos dois que a gente deveria usar, mas em geral o Gauss-Seidel é melhor do que o Jacobi. Em geral, não é sempre, mas em geral ele é melhor. Mas existem outras coisas que a gente tem que discutir sobre esses métodos, por exemplo, eles convergem sempre. Vale a pena, entre usar o método de eliminação gaussiana e usar Gauss-Seidel, qual dos dois que eu uso? Aliás, o Gauss da eliminação gaussiana é o mesmo Gauss aqui do Gauss-Seidel, tá? Entre eliminação gaussiana e Gauss-Seidel, o que eu uso? Em geral, a regra muito simples é a seguinte: se o sistema é muito grande, usa Gauss-Seidel. Se o sistema é pequeno, pequeno significa 1000 por 1000, por exemplo, aí usa a eliminação gaussiana. Mas a gente vai ver, a gente volta nesses tópicos na próxima aula. Eu gostaria de encerrar por aqui, e a gente, na próxima aula, a gente volta, então, nas partes que eu pulei, que é o Cholesky, o critério de parada do Jacobi, quando que a gente para o Jacobi, a implementação do Jacobi em Scilab e a implementação do Gauss-Seidel no Scilab também. Tá ok? Ô, professor, só uma pergunta. Hoje em dia, os interativos, a gente consegue perceber muito bem a atividade dele, porque os valores falam muito bem computacionalmente. Mas... Peraí, eu não consegui entender, ficou meio cortado, o som não tá legal. Fala mais devagar, por favor. Tá. É porque, hoje em dia, esses métodos iterativos, eles funcionam muito bem porque, computacionalmente, eles escalam muito bem e tal. Mas, na época que eles foram inventados, não existiam computadores, né? Então, tipo assim, existe alguma outra aplicação para eles que seja eficiente além de computacionalmente? Olha, não que eu saiba. Pode ser que lá atrás, né, tivesse algum uso mais interessante, assim, porque realmente é curioso, assim, por que que eles pensaram nisso, né? O Gauss e o Seidel. Muitos dos problemas e do interesse era um interesse até teórico, assim, de pensar assim, quando que esse método vai convergir? Ele converge, eu posso usar sempre para qualquer matriz A, qualquer sistema linear. A gente vai ver na próxima aula as condições em que a gente tem convergência. Eu preciso falar daquele critério de parada. Então, o Gauss e o Seidel, o que eles fizeram não é só um trabalho numérico, era um trabalho matemático mesmo, de mostrar que essas ideias aqui, elas funcionam. E eles faziam isso com teoria pura, com demonstração de teoremas. Se isso tinha também uma utilidade numérica, prática, lá atrás, em 1850, eu realmente não sei, eu não conheço a história da matemática tão profundamente para responder isso. É uma pergunta interessante, mas eu não tenho a resposta, não. Tem mais alguma questão, gente? Professor, a minha dúvida não é bem da matéria, não. Na lista 2 eu estava fazendo hoje, e
depois do segundo parênteses com a interrogação, tem um apóstrofo, assim, que significaria a questão da transposta, né? E por causa dela, o meu arquivo está dando erro, o meu programa está dando erro. Aí, assim, teria como eu resolver o erro, mas eu teria que fazer coisas além da interrogação, eu acho, pelo menos. Eu não consegui ainda pensar em alguma coisa só ali dentro do parênteses, para mesmo assim, mesmo fazendo a transposta, o exercício dar certo. Aí eu queria saber se era só um erro de digitação, se eu posso incluir outras linhas no programa, ou o que foi aquilo. Deixa eu ver aqui, só um minuto. Deixa eu entrar, inclusive ter certeza de qual que é A gente tem alguém de novo aí pedindo controle dos slides e tal. Deixa eu parar a apresentação. Eu acho que vai ter. Eu não consigo. Não sei como é que. Professor, eu tinha começado a fazer atividade também, estava dando um erro com essa tal transposta também. Tá, deixa eu fiz ver. considerando que era erro de digitação mesmo. Sim, Gente, aí eu deixa eu tirei e ver. fiz lá e funcionou. É porque. Onde que eu pus? Eu pus o exercício no Moodle, né? Tá no Moodle. Só no mudo. Ali do lado, em minhas turmas, a primeira é a análise. Ah, não, se bem que ela é o TE, não é a metaturma, não, desculpa. É aí que tá. Ah, pronto, entrou. Tá no Se não me tópico engano, é o 2. tópico 2. É essa lista 2 aqui, é isso? Exatamente, Isso, é né? uma mesmo. É. Tá. Aí, isso, esse PDF. Peraí. Então, qual que é? Gente, vocês têm que falar assim, isso aqui eu coloco, 2 horas depois eu já não lembro mais. Mesmo que está aparecendo aí depois do fori, é o quiz onde tem as interrogações. Engraçado, agora para mim a tela ficou meio pixelizada, eu não estou conseguindo enxergar. Mas aí apareceu de novo. Aí está o B com 3 interrogações, né? Menos o AI, papapá, vezes. É a segunda questão, nas últimas linhas da segunda questão. Isso. Aí, vezes o X com as 3 interrogações, e aí depois tem esse sinal de transposta. E aí, por causa desse sinal de transposta, o meu está dando erro, entendeu? Sem ele, funciona. Tá, deixa aí eu ver na aqui. dúvida se era... Ok, peraí. Eu coloquei exatamente desse jeito lá, né? Para vocês. No exemplo que a gente tem, né, da aula, não tem essa transposta. Então faz o exemplo da aula. O que está acontecendo aqui, teve alguma versão do Scilab, eu acho que na aula... Ah, não, peraí, é porque lá na aula... eu criei esse vetor X aqui inicialmente como um vetor coluna. Você tá imitando o que eu fiz na aula, não é isso? Na verdade, eu tentei imitar o que você fez na aula. Como é que é seu nome? Desculpe. Nada. Fernanda? Pois é, Sim. Fernanda, quando você está falando que deu certo ou deu errado, você pegou esse código, copiou no Scilab e tentou rodá-lo, foi isso? Colocando aqui os Bs e os As. Ok, então vamos fazer isso. Trocando as interrogações aí, da mesma forma que você tinha feito na aula. Tá. Então, deixa eu... Então, tá aqui. Vamos colocar aqui um A e um B qualquer. Deixa eu pegar aqui de algum lugar. Não quero nem ter trabalho de entrar com... devia ter deixado aqui o...
uma B qualquer aqui, de fazer menos, né? Aqui. Ah, não, mas é triangular, né? Ali era triangular? Era, né? É inferior. É inferior. Que é para fazer. Essa daqui é superior, então eu estou precisando isso, aí depois tem que ficar 1, 2... Peraí, o que eu estou fazendo aqui, gente? Triangular inferior, então assim, assim e... não, é inferior, né? Então, assim, 0, 0, 1, 2, e agora 3, 1, 3, pronto. Ok, e esse B aqui qualquer, e aí a gente vai chamar essa função... Deve dar erro, então. Ah, tem que completar aqui. O que entra aqui? Me lembra? O que é aí mesmo? Hein? I. I. Isso. E no outro, E aqui? peraí, tá fácil aqui de eu abrir, eu acho. Deve ser 1 até I menos 1? Não lembro agora. Eu acho que é isso mesmo. Vou mesmo. resolvendo, isso da aí primeira. mesmo. Deve ser isso aqui, não é isso? Então tá. Então vamos lá. E deve dar um erro mesmo. Deixa eu ver. Não. Então deixa eu fazer aqui. X. Porque eu até achei que eu tinha testado isso antes de pôr lá na lista. X. Cadê o X? Ué. Por que não achou? Aqui tá dando um erro na função? Deixa eu ver aqui. Tem que dar um end, eu acho. Hein? Por que ele não está mostrando aqui no console a solução? Ué. Deixa eu ver aqui. Não está mostrando Dá solução. uma olhada nas variáveis do Scilab lá, professor. Pode ser. Como é que faço mesmo para aparecer? Como é que é mesmo para aparecer, gente? Aqui, navegador de variáveis. Não está criando nada, olha aqui. As variáveis estão tudo vazio, não tem variável nenhuma, nem a A, nem a B. Tem só uma ANSA aqui, uma answer, que ele... Deixa eu sair e entrar de novo. Fernanda, né? Ô, Fernanda, vamos fazer um negócio melhor? É o seguinte, eu vou dar uma olhada aqui se o código está com problema e respondo isso aqui pelo Teams ou lá pelo coisa, eu mando uma solução. Tá, Joia, obrigada. A outra pergunta, eu tenho mais uma pergunta da lista, mas a outra é mais tranquila. Na próxima questão A3, é só a gente resolver tudo manual mesmo, fazendo essa eliminação gaussiana, tipo, no papel e mandar a foto, não tem que fazer nada no Scilab, não?
Mas se você quiser fazer no Scilab para checar que as suas contas estão certas, pode fazer Eu também. já fiz só para checar, mas o que a gente tem que entregar para você é só a foto no Só o papel papel. mesmo É, de como que a gente resolveu isso, né? uhum. Se vocês olharem lá na página do curso, tem algumas provas antigas, claro que isso varia um pouquinho de lugar para lugar, mas tem provas antigas que como é que chama o negócio? DCC. E você pode ver, então, algumas dessas provas antigas, para você ter uma ideia de como que é as provas, tá, que eu aplico. Então, alguns aqui, e são coisas antigas que estão aqui, as listas, etc., para você entregar, são listas e coisas do... Então, estão aqui as provas e o gabarito dessas provas, se você quiser treinar de alguma maneira. Mas, de novo, isso aqui tem algumas, vocês vão ver que eu costumava ser um pouco mais... Então, mapeando aqui, mas, por exemplo, aqui, olha, tem alguns exercícios já com Jacobi, com Gauss-Seidel, etc. Então, as provas devem ser diferentes agora por causa desse sábado. Eu não sei como é que vai ser exatamente, eu tenho que ver ainda com meus colegas. Mas tem que ser uma prova que tem que ser feita dentro do tempo e vai ser feita, assim, online, né? Mas, então, vocês olhando aqui a primeira prova, tanto de um semestre quanto do outro, você vai ter uma boa ideia do que pode cair na próxima prova. Vocês vão ver que minhas provas, eu sigo, gente, as melhores universidades americanas, elas têm eu gostei, eu fiquei surpreso quando eu descobri isso nos Estados Unidos, que falava-se o seguinte, não, os nossos alunos aqui, ao irem para a prova, na graduação, né, eles sabem exatamente o que vai cair na prova. Não tem surpresa nenhuma. Toda a prova é a mesma coisa, semestre para semestre, não tem nenhuma questão que vai exigir criatividade dos alunos, a gente só está ali na prova checando se o aluno entendeu o material fundamental que foi passado. Então, na prova não tem exercícios criativos, eu não vou checar se você dominou isso melhor do que eu, se você... Nada disso, as provas, as questões são questões diretas, simples, fáceis, na medida do possível, né? Então, se você estudou, fez as provas, fez as listas de exercícios, em princípio, você não vai ter nenhuma dificuldade para fazer a prova, tá? Tá bom. Obrigada, professor. Ok, gente, então tá. Olha, eu vou olhar isso então, Fernanda, e eu te respondo, mas eu acho que hoje eu já não estou aguentando mais, não. Vamos parar por aqui. Imagina. Tá bom, Então muito tá. obrigada. Ok, falou. Um abraço. Tchau. Tchau. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor.